O dinheiro é do Senhor. Falar em dinheiro. Alguns dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é o problema, o dinheiro muitas das vezes é a solução. O problema é a atitude que temos em relação ao dinheiro. O problema é a visão que temos sobre o que é o dinheiro, de quem é o dinheiro, de quem são os bens, a quem pertence todas essas coisas. No momento que não compreendemos isso, nós enfrentamos problemas terríveis, as consequências são terríveis, e muitas pessoas se tornam gananciosas tremendamente, mas a palavra de Deus, a Bíblia, trata desse assunto, e trata muito profundamente, e merece conhecermos mais e mais, ou revermos, relembrarmos de textos e de ensinos da palavra de Deus, ensinos de nosso Deus a respeito desse assunto. O dinheiro é do Senhor. Vamos a alguns textos, só para que você já comece a conhecer e se familiarizar. Salmos 24, verso 1 diz: do Senhor, de Jeová, de Yahvé, do único Deus vivo, é a terra e tudo o que nela há, ou a sua plenitude, tudo o que nela há, é do Senhor. Ele é dono das águas, Ele é dono do subterrâneo, Ele é dono dos céus, dono dos animais, dono dos seres humanos, dono de todas as coisas, é do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. No segundo texto temos Ageu capítulo 2, Deus dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz Yahvé, diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel, dispenseiro administrador, que seja fiel, e daqui a pouco vamos ver uma ilustração a respeito disso. Vamos seguir, a fidelidade. Provérbios capítulo 21, verso 5, veja como a Bíblia trata: os planos do diligente conduzem à fartura, é recursos, são bens. Pode seguir. Lucas capítulo 14, verso 28, você é só para você agora, Jesus ensina sobre calcular o custo antes de construir, ou seja, planejamento. A Bíblia fala e ensina sobre planejamento. Talvez estejamos errando nisso, temos que planejar. Vamos em frente. Lucas capítulo 16, verso 10 e 11, nós vamos encontrar: fiel no pouco, fiel no muito. Vamos ter essa ilustração que vai esclarecer bem isso. Provérbios capítulo 27, verso 23 e 24, conhecer bem a situação dos bens e recursos. O dinheiro honesto vem do trabalho, não da ganância. Depois você vai ficar registrado, você pode ver. Provérbios 10, verso 4, a mão diligente enriquece. Veja que a riqueza, a prosperidade é algo que está trazido na Bíblia, na palavra de Deus. Desde que cumpramos aquilo que Ele espera de nós, Ele promete nos abençoar. Sermos fiéis a Ele, trabalhadores, diligentes. Efésios 4, 28, trabalhar para ter com que ajudar os outros. Quando eu produzo, eu começo a ter recurso, eu posso ajudar pessoas também. E pedir direção ao Espírito Santo para saber a quem ajudar. Não é ajudar qualquer um, temos ilustrações sobre isso também. O tempo é muito curto, mas temos ilustração sobre isso. Efésios capítulo 4 e 28 que vimos. Agora 2 Tessalonicenses 3,10, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha aí, o cara quer receber Bolsa Família, o cara que diz: não vou trabalhar não, vou receber. Porque muitos, temos visto, muitos recebem, e quando ganham, consomem em crack, consomem cocaína, consomem maconha, consomem em álcool. Nós não estamos falando por teoria, mas por estarmos vivendo isso todo o tempo, através das pessoas que temos atendido. Então, quem não quiser trabalhar, não coma. Hoje foi falado, eu acho que foi falado, esse texto não foi falado, mas foi falado sobre o trabalho traz honra. Agora, Provérbios capítulo 3, verso 9. Honra a Yahvé, ao Senhor,
com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Assim se encherão abundantemente os teus celeiros, transbordarão de moços os teus lagares, prosperidade, é o verso seguinte. Mas aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 2, além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Lamentações 3:22, as misericórdias de Yahvé são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, ele abençoa. Lamentações 3:23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Bom, são alguns textos para mostrar essa grandeza de Deus e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Tudo é dele, o dinheiro é do Senhor. E o que quero mostrar para vocês através de uma ilustração, nos fala claramente a respeito da diligência e daquilo que somos. Onde eu estou, e a minha esposa Vera está lá na roça, está participando desse culto, e não pode vir porque eu socorri uma cachorra, não é? E tem umas duas, a cachorra cresceu rápido, a cachorra foi atropelada, e eu passei na estrada e vi ela atropelada, vocês já sabem disso, e socorri, ela ficou boa, está com um probleminha ainda que precisa ser corrigido, tem uns 7 meses, cresceu muito, dentro do apartamento aqui não dá, não pode, dentro do apartamento não pode, mas eu também não vou abandoná-la, nem a Vera vai abandoná-la, e não encontramos quem queira ficar com ela, e agora, deixá-la sozinha lá, não vou deixar, porque ela vai sofrer muito. Trazer eu não posso trazer, então a Vera está lá, temos que resolver isso, estamos nesse impasse. Bom, mas lá eu estou cercado por fazendas, tem fazendas grandes com muito gado, tem algumas fazendas lá com milhares de cabeças de gado. Um grande fazendeiro chamou um administrador da sua fazenda e disse: olha, eu vou viajar, vou ficar muito tempo fora e vou confiar em você, porque você já trabalha comigo muito tempo. O Elias é o nome dele. Elias, você vai cuidar de tudo, eu vou viajar, você já domina isso aí há muitos anos, você vai como se fosse sua a fazenda. E aí trataram lá dos detalhes, dos assuntos todos, e chegou o dia, o dono foi embora, viajou, mandou os empregados, comandou tudo que dizia respeito, os serviços de manutenção ele fazia, cuidar de cercas, reparar o que precisava fazer, reparar, desassorear os açudes, fazia tudo o que tinha que fazer, e cuidar do gado, e reproduzir gados, vender gado, fez tudo, administrou tudo. E também esta fazenda tinha uma área separada que era de plantações, ele também cuidou dos empregados, ele administrou muito bem e a fazenda prosperou. Algumas vezes apareceram pessoas dizendo: cadê o proprietário? Ele dizia: não, ele viajou. Então, não é, mas vem cá, você é bobo, cara. Poxa, você podia vender gado, sei lá, não sabe que deu filhote. Você manipula lá os controles e alguns filhotes você deixa fora, aí você vende, você ganha tudo. E alguns deram essa ideia, e esses caras que deram essa ideia trabalhavam em outras fazendas, eles faziam isso em outras fazendas, eles manipulavam os resultados. E ele disse: de jeito nenhum fazer isso, você é muito bobo, cara, quanto é que você ganha? Não, isso aí é coisa minha. E o Elias continuou. O tempo passou, e aí o patrão chegou e viu que ele tinha feito tudo com muito cuidado. O Elias entendia e cuidou, e viu os relatórios sem nenhum tipo de manipulação, os relatórios de outras fazendas tudo manipulados. Bom, mas aí chegou um ponto em que houve uma seca enorme, e todas as fazendas foram afetadas, todas, sem exceção. E quando isso acontece é muito ruim, porque o pasto emagrece, seca, os bois emagrecem, tem que tomar providências.
Aquele administrador ajudou a tomar as providências, mas também teve muito prejuízo. Mas sempre tiveram, mesmo com os prejuízos, abundância. Aqueles outros que foram lá para fazer propostas ou trazer sugestões perversas, perderam seus empregos, as fazendas quebraram totalmente, destruiu tudo que eles tinham, ficaram sem trabalho, e numa seca eles não conseguiam mais trabalho, eles estavam totalmente queimados, enquanto que o Elias, mesmo com dificuldade, permaneceu servindo, mas com todos os recursos e com as suas famílias. O tempo passou, a chuva voltou, houve prejuízo, mas agora começa a recuperação, começa tudo a ficar em ordem, começam a chegar novas cabeças de gado, e o Elias está ali administrando, prosperando, enquanto que as outras fazendas foram vendidas, loteadas, porque foram destruídas. O Elias compreendeu uma coisa, um segredo, que ele não era dono de coisa alguma, ele era o despenseiro, ele era o administrador. A Bíblia chama de mordomo, mordomo no sentido de que ele administra. Assim nós somos, assim que Deus nos vê, nós somos administradores de Deus. Tudo que temos, tudo que sou, vem de Deus, e é para Ele, é para a honra dEle, não para a minha própria glória. Eu devo ser fiel a Deus em todo o tempo. E nós vamos ver algumas coisas que podemos tirar de lições bíblicas a respeito disto. A primeira coisa, já está sendo dita, é bem clara: Deus é o dono de tudo, nós somos apenas administradores. Deus é o dono de tudo, absolutamente de tudo. Nós somos administradores, e nós precisamos ser cercados de bênçãos, bênçãos com a nossa própria vida, com a saúde, bênçãos com aquilo que produzimos, com os resultados, com o nosso trabalho, com a nossa empresa, com o nosso emprego. Nós precisamos ser cercados de bênção e proteção. Ai de nós se as bênçãos saírem, ai de nós se um terremoto chegasse sem Deus. Mas quando estamos com Deus, nós temos a consciência de que Ele é o dono de tudo. Quando essa verdade entra no coração, muda a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro, com a prosperidade e até com a paz interior. Nós temos tudo isso porque compreendemos que Deus é o dono, nós somos administradores. Ele é o verdadeiro dono. Em Ageu 2:8 nós vimos: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor, diz Yahvé dos exércitos. É Bíblia, é raiz bíblica, é raiz em Deus. Nada do que temos nasceu conosco, tudo vem de Deus. Os recursos, as oportunidades, a saúde, a inteligência e o próprio tempo, tudo pertence a Deus. Precisamos de sabedoria. Quem pensa que é dono absoluto, vive com medo de perder. Eu conheci um homem muito rico. Esse homem foi pobre na infância, mas depois se tornou muito rico, muitíssimo rico. Conheci pessoalmente, estive com ele muitas vezes. E sabe qual é o maior medo que ele tinha? Ele, bilionário, o maior medo que ele tinha era de ficar pobre. Era de ficar pobre. Meu Deus, é impossível. Mas convivia com aquele medo. Isso é bom? Isso é paz? Isso é confortável? Óbvio que não. Quem pensa que é dono absoluto vive com medo de perder. Quem entende que Deus é o dono vive com responsabilidade e descanso e paz. Tudo é de Deus. Você reconhece que tudo é de Deus? Se você reconhece, você age com a consciência de que tudo é de Deus e que nada é seu. Você pode ter muitos bens, mas se Deus te chamar, os bens ficam. Milionários são chamados e deixaram tudo. É preciso saber que tudo é de Deus. Somos administradores, apenas administradores, que sejamos os melhores administradores. Em segundo lugar, já está sendo dito claramente, vamos destacar:
Não somos os proprietários, somos os administradores. É essa ênfase que queremos dar. É isso que ensina a palavra de Deus. Nós não somos os donos, nós somos administradores e devemos nos portar como administradores. Salmos 24, verso 1: do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Nós vimos. O administrador presta conta, age com fidelidade, cuida bem do que recebeu. O administrador tem que ser honesto, tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor, para o nosso Deus. Esse é o administrador, e Deus quer abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus não pergunta quanto você juntou, mas como você administrou. É isso que Ele quer saber. Como estamos administrando? Ele nunca pergunta quanto é que você recebeu, mas como é que você fez, como você recebeu. Então, somos administradores de Deus. Mas com os ensinos da palavra de Deus, nós vemos um segredo tremendo. É que a diligência gera prosperidade. Então Deus é dono de tudo, nós somos administradores, mas se formos diligentes, vamos ser abençoados. É isso que a Bíblia está dizendo. Se nós não estamos sendo abençoados, precisamos saber por quê, descobrir o porquê. Alguma razão temos dado a isso. E nós podemos ser totalmente transformados ao compreendermos que tudo é de Deus e que se formos diligentes. Será que estamos sendo diligentes mesmos? Será que somos diligentes? O que é ser diligente? Será que temos meta e perseguimos a meta, não mudamos de plano toda hora? Será que quando dizemos vamos fazer isso, nós vamos até o final ou desistimos? Todos nós vamos ter dificuldades. Todos nós vamos enfrentar lutas. Os jovens, as crianças, têm desafios, os estudos, a carreira, a escolha, como escolher. É preciso ter orientação de Deus. É preciso estar nos caminhos de nosso Deus. A diligência é saber o que quer e persistir. Tem gente que começa um curso, aí começa a andar primeiro mês, segundo mês, aí diz, esse curso é muito chato, acho que não é para mim não, eu pensei que era diferente, vou trancar a matrícula, e desiste. Tem um monte de gente que faz isso. Começa a trabalhar, aí tem um primeiro problema, segundo problema, diz, não, eu acho que aqui, Deus não me quer aqui não. Cuidado com isso, cuidado com as interpretações que nós damos, cuidado porque nosso corpo e nossa mente tentam nos enganar. Um crente, uma crente, que não levava muito a sério as coisas de Deus, estava passando por grandes dificuldades financeiras, e aí ela entrou num banco, vai lá pegar um dinheirinho, aí quando ela estava andando assim, ela viu que caiu da bolsa de uma senhora que deixou meio aberta, um dinheiro. Ela foi lá e foi Deus que mandou. Foi lá, pegou o dinheiro, mas Deus viu que eu estava precisando. É verdade. Isso é uma visão de Deus? Será que de Deus não seria ela pegar e dizer, senhora, caiu o seu dinheiro ali, mesmo precisando? Será que não seria isso de Deus? Mas ela interpretou e teve a coragem de falar e de testemunhar isso. Que vergonha, que falta de compreensão, que falta de intimidade de Deus, que falta de conhecimento de Deus. Não conhece a Deus. Se conhecesse a Deus, não pensaria assim. Se conhecesse a Deus, não falaria assim. E aí o irmão foi dar testemunho. Deus me abençoou, ele sabia que eu estava necessitado. Eu fui na rodoviária, vi lá uma loja lotérica, comprei lá uma loteria, e quando eu fui lá, aquela raspadinha, ganhei um prêmio, Deus me abençoou, ganhei um prêmio. Não conhece a Deus direito, né? É preciso conhecer a Deus, saber qual é o caráter de Deus, o que Ele espera de nós. Ele é o dono, tem que ser a vontade dEle, não a minha.
A diligência gera prosperidade. Os planos do diligente conduzem à fartura. Provérbios capítulo 21, verso 5. Prosperidade bíblica não é pressa para enriquecer, não são atalhos para chegar mais rápido, nem são caminhos da desonestidade. Pelo contrário, do engano. Prosperidade bíblica é fruto do trabalho fiel, da constância, da persistência, de terminar as metas que estabeleceu, da responsabilidade e da paciência. É nisto que está Deus. Deus age. Como você tem feito com este assunto? Você tem sido diligente? Você tem voltado atrás muito nas decisões? Tem desistido das metas? Quem é? Como? O que você tem feito? Isso faz toda uma diferença. Se você for persistente, se você tiver metas, e aquilo foi estabelecido por Deus, e você seguir, você vai prosperar. É a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Se eu e você formos persistentes, nós vamos prosperar. Se nós formos diligentes, nós vamos prosperar. E a prosperidade não é um problema, ter dinheiro não é um problema, desde que seja honesto, fruto do trabalho, fruto da capacitação que Deus nos deu, com o reconhecimento de que a riqueza é dele, não minha, que eu sou administrador e que eu quero ser fiel ao Senhor. Se fizer isso, você vai bem. Se você tem pensado diferente, mude o pensamento, entra naquilo que a palavra de Deus ensina, e a bênção virá. Prosperidade não é pressa para enriquecer, nem são atalhos para você chegar mais rápido, nem caminhos de desonestidade. Prosperidade é fruto de trabalho fiel, constância, responsabilidade e paciência. Creia nisso e siga em frente. Deus não abençoa a preguiça, mas honra a diligência. Deus não abençoa aquele que queria ganhar R$600. Trabalhar para ganhar 2.000 para o senhor? Sai fora, fala você mesmo, com grosseria com o empresário. Sai daqui, o homem insistiu, mas eu estou te oferecendo para você ganhar. Sai embora daqui, rapaz. Quero ficar ganhando R$600 mesmo, que eu não faço nada para ninguém. Não tem horário, é um escravo e não sabe. Quando poderia prosperar com 2.000, daqui a pouco com 4, daqui a pouco com 8, daqui a pouco com 16, desde que fosse dirigente. Deus não abençoa a preguiça, mas honra a diligência. Em quarto lugar, devemos dizer não à ganância. A palavra de Deus está dizendo isso, à avareza e à desonestidade. Temos que aprender a dizer não a essas coisas. Se a tentação chegar, diz, não, isso eu não quero. Mas você vai ganhar um dinheiro se fizer isso, rapaz. Deixa de ser bobo. Não. Se você manipular os resultados, o relatório, pega os bois, vende, tira lá, nasceram quanto? Nasceram 80 bois, pega uns 30 para você, ele não vai saber, não está aí, ele não está aqui para ver. Não é meu, é dele. Quando tivermos essa consciência, nos tornamos homens e mulheres com muito maior valor. Os crentes têm uma imagem muito ruim na sociedade, porque muitos crentes dão mau testemunho. Os bancos não emprestam dinheiro para igrejas, porque muitas igrejas deram mau testemunho. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, inclusive crentes dizendo, eu não contrato crente, se é crente eu não boto na minha empresa. Já ouviram? Quem já ouviu isso? Levante a mão. Quem já ouviu isso? Levante a mão. Várias pessoas. Eu já ouvi isso muitas vezes, não ouvi uma vez não. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Mas por quê? O crente não era para ser melhor? É porque tem muito crente que não tem qualidade nenhuma de crente. É como se fosse um peixe estragado dentro do cesto. E às vezes é um joio que tem nome de crente. E se abrir não tem nada dentro. E dá um mau testemunho. O Brasil está superlotado de mau testemunho, de más posturas. Eu sei que nós somos pecadores.
Mas quando vemos um escândalo agora, que agora com a internet, o escândalo é total. Toda hora você vê escândalo com pastores. Todos nós corremos o risco. Eu e você, todos nós, seres humanos. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque o diabo arma ciladas. Mas podemos pedir, ó Pai, me livra. Olha só, a oração é: Pai, não mande tentação para mim. Não é essa não. Já parou para perceber? Não me deixe entrar em tentação, não. Não é isso não. Não é isso não. O que Jesus fala, o quê? Ensina: não me deixe cair em tentação. A tentação vai chegar. A tentação vai chegar. O diabo não esquece de tentar a nenhuma pessoa. O diabo não esquece de tentar você. Ele sabe o que é seu ponto fraco, e o meu também. Ele sabe. Então, Pai, ajuda-me para não cair em tentação. E vou seguir em frente. A avareza é terrível. A ganância promete muito, mas entrega vazio. A avareza endurece o coração. Olha o que a Bíblia diz: quem ama o dinheiro jamais se farta. Quem ama o dinheiro jamais se farta. Pode ficar bilionário, continua com sede de dinheiro. Eu conheço gente assim. Quanto mais tem, não é mais, eles próprios dizem, não é mais o significado do dinheiro, são números, eu quero ter mais, porque o fulano e tal tem mais do que eu vou pegar ele. E um disse assim, depois que eu atingi não sei quantos milhões, ele falou, eu sou igual a qualquer bilionário da terra. Qualquer bilionário da terra, por mais que ele tenha mais do que eu, ele não consegue nada mais do que eu. Se ele comprar um navio, eu também posso comprar. Se ele comprar um avião, também posso. Se ele comprar 10 aviões, eu também posso. Ele tem muito mais do que eu, mas ele não pode fazer mais nada do que eu. A comida que ele come, eu também como, a mesma. Os lugares que ele frequenta, eu também frequento. O que ele conseguir, se ele quiser fazer publicidade sobre si, eu também posso. A empresa dele prospera, a minha também. Não há diferença nenhuma. As cifras dele estão lá em cima, a minha está aqui, mas a minha é tão grande. Não faz mais diferença. Mas se o dono desses recursos todos partir para a eternidade sem Jesus, vai fazer diferença? Vai pobre, não leva travel check, lembra daquilo que tinha um travel check? Não leva cartão de crédito, não leva dólares, não leva dinheiro, não leva criptomoeda, não leva nada. Morreu, não tem nada. Tudo fica, no caixão não leva nada. A maior riqueza é ter Jesus no coração, é ter Jesus, é amar a Jesus, é ser eleito, escolhido, vai reinar com Jesus. Todas as riquezas de Deus estarão à disposição daquele que tem Jesus, daquele que sabe que Deus é dono de tudo. Desonestidade pode até gerar ganho rápido, mas traz perda espiritual. O que vem fora da vontade de Deus nunca permanece. Por último, devemos dizer não à ganância, à avareza e à desonestidade. Agora, podemos dizer sim à confiança em Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as demais coisas serão acrescentadas, não é isso que a Bíblia diz. E todas estas coisas, são as coisas que Jesus tinha listado ali. Mas as pessoas vão e põem que é todas essas coisas, aí promete bens, carros, não é isso não. Todas aquelas coisas que estão ali citadas, alimento, vestimenta, é a paz, é o recurso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Confiar em Deus não é cruzar os braços, é trabalhar com zelo, sabendo que o resultado está nas mãos
dele, de Deus. Quem confia em Deus trabalha sem ansiedade, prospera sem culpa, porque ele confia em Deus. Pode ficar rico, queria que vocês ficassem ricos. Queria que cada um ganhasse aqui hoje 85 mil reais por mês. Estaria resolvido o problema resolveu o problema da eletricidade, do templo. 85 mil cada um, hein? Tá bom? Tem muita gente que ganha isso, mano. Que você prospere, mas não deixe Deus. Tem um monte de doido, crente doido, que quando começa a ganhar dinheiro, deixa Deus. Eu digo, Deus, deixa ele pobre, deixa esse cara pobre, deixa ele pobre, é melhor ele ser pobre, é melhor ganhar salário mínimo mesmo. O cara tem a coragem, quando começa a ganhar dinheiro, passou num concurso, se deu bem na vida, a empresa foi bem, abandona Deus, porque as mensagens que foram pregadas eram mensagens mentirosas, e botava o cara botava Deus como aquele que dá dinheiro, e a bênção é o dinheiro. Não é isso, a bênção é muito mais do que o dinheiro. Esses adesivos que botam nos carros, né? Foi Deus que me deu. Eu pedi um carro, Deus dobrou. Eu prefiro não ler isso não. Tem vários, né, com isso. Eu digo, não queria ter lido isso. Aí o cara põe assim, foi Deus que me deu um carro velho, ruim. Aí passa, sabe quem passa? O diretor de uma concessionária que tem carro à vontade, cada um mais lindo que o outro, vê aquilo e diz, Deus não gosta de você não, cara. Deus não gosta de você, te deu isso aí? O cara bota, Deus me deu. Foi Deus que me deu. Mas o carro ruim pra caramba. Deus não faria isso com você não, rapaz. Cheio de frasezinha, não é isso? Não é isso. É muito mais do que isso. Deus quer muito mais do que isso. Você pode prosperar. Quem confia em Deus trabalha sem ansiedade, prospera sem culpa, vive sem medo do amanhã. Isso é bênção. Isso tudo aqui é bênção. Trabalhar sem ansiedade, prosperar sem culpa. Você pode ter riquezas e não ter medo do amanhã, não ter medo de ficar pobre. É bênção. É bênção. Essas bênçãos vai você ter mais. E você pode ajudar pessoas. O dinheiro é de Deus. Tudo é de Deus. Eu sou de Deus. Você é de Deus. O ar, enquanto você está aqui, você precisava respirar. É de Deus também. Tudo é de Deus. Conclusão. Tenho administrado bem os recursos que Deus me deu, e recurso é tempo, recurso é inteligência, recurso é saúde, eu estou falando disso. Nós temos administrado bem a capacidade. Eu não sei quantos se lembram, antigamente, talvez poucos, nós tivemos aqui na igreja uma campanha chamada Mordomia Total, para ensinar-nos a cuidar dos recursos e administrar bem os recursos. Eu não sei quantos se lembram que estava aqui nesse tempo. Aí nós trabalhamos com envelopes. Esses envelopes nos ensinaram muito, tem muita gente que usou. A modernidade chegou, a tecnologia, tudo pela internet, isso trouxe muitas vantagens, mas trouxe muitos riscos também. Muitos riscos, muitos golpes. Mas esses envelopes são maravilhosos. Envelopes você tinha vários, tinha 20, 30 envelopes, né? Lembra disso? Aí você colocava lá, o primeiro envelope. Primeiro envelope. O que é que eu vou botar no primeiro envelope? Dízimos. Segundo envelope, ofertas. Terceiro envelope, aí eu vou lá, supermercado. Quarto envelope, aluguel, quem paga aluguel. Quinto envelope, gasolina ou combustível, álcool. Sexto envelope, light. Sétimo envelope, SEDAI.
8º envelope, condomínio. 9º envelope, passagens. 10º envelope, lazer. 11º envelope, investimento. 12º envelope, ajuda humanitária. Aí você colocava um valor em todo, botava dentro do envelope. Se você ganhasse R$1.000, os 1.000 tinham que caber nos envelopes todos. Não tinha jeito. Se você ganhava 5.000, então 5.000 tinha que caber nos envelopes. Se você ganhasse 20.000, 20.000 caberia dentro do envelope. E aí você tinha dinheiro para lazer, você tinha dinheiro para investir, você tinha dinheiro para ajudar pessoas, o primeiro lugar, Deus, e você pagava as contas em dia, pagava tudo certinho, e ainda sobrava dinheiro. Supermercado, você tinha o dinheiro todo, tinha dinheiro da passagem. Tem gente que levanta de manhã, caramba, ainda tem isso, né? Não tem, será que ainda tem? Eu não sei, as coisas mudaram tanto, mas antigamente é assim, não tem dinheiro para passagem, aí vai contar moeda. Não tem dinheiro, aí fica desesperado, perde a paz, porque está desorganizado, está tudo bagunçado. Deus quer que você seja feliz e tenha paz, seja uma boa administradora, um grande administrador, e tenha paz, e prospere, seja fiel a Ele, ajude pessoas, e tenha paz, bênçãos, sem medo, siga em frente. Aí você põe lá a lista das suas contas. Tem gente que tem 80 envelopes, tá? Tanta coisa para pagar, seguro de vida, seguro do automóvel, plano de saúde. Meu Deus, é tanta coisa. Precisamos de capacitação de Deus, e Ele quer fazer isso conosco, amém? Amém? Que a palavra de Deus crie raízes poderosas dentro de nossas vidas, não as suas não, quero também, das nossas vidas, para revermos o que estamos fazendo, o que estamos sendo diante de Deus, como estamos agindo, quais os resultados que estamos alcançando, o que estamos oferecendo a Deus. Vamos rever nossas vidas. Deus quer que você e eu prosperemos, mas com fidelidade a Ele, sabendo que tudo é dEle, e como bons administradores, dentro da capacidade de cada um, vamos prosperar, sabendo que a prosperidade também é dEle, amém? Curve a sua cabeça. Pai Celestial, como necessitamos do Senhor, mas te agradecemos porque o Senhor é o dono de tudo, e te agradecemos porque o Senhor confiou a nós a administração. Pedimos perdão se estamos administrando mal, mas clamamos agora, te rogamos que o Senhor nos ensine a administrar melhor, de acordo com o teu coração. Então que sejamos diligentes, que reconheçamos que tudo é do Senhor, e que sejamos prósperos, mas que sejamos antes fiéis ao Senhor, e que também ajudemos pessoas, que sejamos abençoados, e as bênçãos do Senhor vão nos capacitar a prosperar, segundo a tua palavra. É no teu nome que nós oramos, Jesus, Rei dos Reis, soberano dos reis da terra, que está à direita do Pai, que nos vê, que sabe do que precisamos. Jesus que trabalhou, foi carpinteiro, marceneiro, trabalhou, produziu. O Senhor sabe que precisamos trabalhar, o Senhor sabe que precisamos de resultado, o Senhor sabe que precisamos avançar, o Senhor sabe que muitas pessoas dependem de nós. Nós precisamos de Ti, mas ensina-nos o caminho da verdadeira prosperidade, que é aquele caminho que reconhece o Senhor como dono de tudo. Somos servos,